É importante a gente notar que a gente teve um problema aí de comunicação, né, nesse anúncio que foi feito. Então, isso causou um estresse muito grande no mercado ontem. Na verdade, existe um desejo dos dois países de melhorar o comércio bilateral, que vem caindo nos últimos meses, nos últimos anos. E a Argentina enfrenta um problema de reservas, ela enfrenta um problema de reservas em dólar. Então, qual foi o desejo do Brasil, o desejo da Argentina? Melhorar instrumentos que já existem para facilitar esse comércio entre os países. A comunicação foi feita de uma forma errática e causou essa impressão de que haveria uma moeda única. E aí, por isso que o ministro teve que depois explicar que não seria nada disso. E por que causou todo esse estresse? Porque uma moeda única, como a gente tem na União Europeia, é algo que demora anos para se consolidar, demorou 20 anos para se consolidar na Europa e tem várias questões envolvidas. E o que está se buscando aqui é um mecanismo para melhorar esse comércio bilateral, apenas isso. E já existem realmente, ele fala, a gente já tem mecanismos, só que esses mecanismos eles ainda não estavam funcionando tão bem. Existe um sistema de pagamentos em moeda local, que já é um acordo feito entre os bancos centrais, que precisa ser aperfeiçoado. Porque a Argentina está tendo um problema de ter reservas em reais para fazer esse sistema de pagamento. Então, isso vai ser aperfeiçoado. E também uma questão de garantias no crédito para os importadores argentinos, quando o Brasil vai exportar os seus produtos para a Argentina. E aí, isso gerou muito ruído também em relação ao Banco do Brasil ontem. As ações do Banco do Brasil tiveram grandes oscilações, caíram, depois terminaram um dia é, relativamente estáveis, porque justamente houve essa dúvida sobre o papel do Banco do Brasil. Como é que vai funcionar agora? Se vai ter uma moeda única, as empresas brasileiras vão ter peso no balanço, por exemplo? Era uma dúvida que existia, e não é nada disso. Aí a gente viu a entrevista coletiva dos ministros da Fazenda, a gente viu a entrevista dos ministros da Fazenda da Argentina e brasileiro, e o próprio ministro da Fazenda argentino explicou: olha, não vai ter. O que a gente está melhorando é o sistema de garantias. O Banco do Brasil vai continuar emprestando para empresas brasileiras, e o Banco Nación vai continuar emprestando para empresas argentinas. O que a gente vai fazer é melhorar o sistema de garantias. E aí a gente também já tem no Brasil um fundo garantidor de exportação, que é justamente para melhorar essas garantias nesse comércio. E aí a gente ainda tem dúvidas também que a gente precisa entender nos próximos dias. Esse fundo já existe, ele já tem recursos do Tesouro. A dúvida é se vai precisar mais recursos do Tesouro para abastecer esse fundo para resolver essas questões do comércio. Mas o fato é que há um desejo de ampliar esse comércio bilateral e é preciso melhorar os Falhando um pouco a ligação reservas em dólar. com a Mariana. Não, falhou só o finalzinho, mas deu para entender, Mariana, que é um mecanismo que pode ser, na sua análise, então, é um mecanismo que pode até ser interessante, pelo um pouco que eu entendi. No entanto, foi um erro ali de comunicação. Só que não é tão simples, né, Mariana? Porque como é que vai ser a conversão? Por exemplo, hoje a gente vê o peso totalmente desvalorizado. Nessa moeda única digital aí, não é uma moeda única, a gente tem que usar outro termo, né? Mas essa moeda, como é que a gente chamaria então? E é fácil colocar isso em prática? Como é que seria a conversão, por exemplo? Na prática, assim, tem como explicar para a gente como é que isso funcionaria? Na verdade, esse sistema ele já existe, esse sistema, e ele quer evitar que haja essa conversão para o dólar. Você faz uma conversão apenas de peso para real. E aí, dentro desse sistema também, que foi uma questão que o ministro da Fazenda argentino explicou, existe um problema também de tempo. O sistema brasileiro exige o pagamento das empresas argentinas em 30 dias. E a Argentina acabou procurando outros fornecedores, como a China, por exemplo, e vem ampliando o seu comércio com a China, porque a China dava mais prazo para o pagamento. Esse sistema que você coloca
não ancora no dólar e coloca apenas as duas moedas, o risco que vai haver nesse sistema é essa questão, o risco é da conversibilidade do peso em real em função do prazo de pagamento. Esse risco ele existe, ele vai continuar existindo. E aí que entra a questão desse fundo garantidor de exportação para reduzir esse risco da conversibilidade das duas moedas. A ideia é tirar o dólar dessa jogada e você fazer uma questão de apenas peso e real. Então, isso causou temor também, porque esse sistema ainda não está, as informações ainda não chegaram totalmente, né? A gente conhece o sistema que existe, que precisa ser aperfeiçoado, que é esse sistema de pagamento em moeda local, que evita que você faça a conversão, mas que a Argentina estava enfrentando um problema de falta de reservas, reservas em dólar e reservas em real. Então, agora, disso que a gente está conversando, para você passar para uma moeda única ou para uma moeda comum, é um horizonte muito grande e na minha análise, é muito longo, e na minha análise, isso não se quer chegar nisso, não se quer chegar numa moeda única do Mercosul, é apenas uma moeda comum para comércio exterior. E aí, É, claro, aí teve mais ruído ainda, esse não foi o único ruído, a gente teve mais ruído, que foi também a história do papel do BNDES em financiamento do gasoduto. Então, assim, vários anúncios e intenções que foram feitas ontem, sem muita explicação, que foi o que gerou esse nervosismo. Agora, tem um componente político também, que a gente tem que analisar, que eu acho importante. O componente econômico é esse desejo dos dois países de ampliarem o comércio bilateral e encontrar mecanismos para que o comércio bilateral seja maior, fique maior. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, muito importante. O componente político é que o Lula pega, o José estava falando um pouco disso, o Lula pega um país ali dividido, em poucos dias de governo, precisa mostrar que o governo está funcionando, que está fazendo viagens internacionais, faz essa primeira viagem internacional à Argentina, que é um gesto tradicional do Brasil, de visitar ali o seu vizinho, e do lado da Argentina também existe uma necessidade de demonstrar uma força, porque a Argentina passa um problema econômico sério e um problema político também com o crescimento da direita na Argentina, um governo de esquerda que perde ali popularidade, enfrenta vários problemas, e para esse governo é muito importante ter esse gesto do governo uhum, brasileiro, eleito de esquerda, que nesse. chega ali com uma boa vontade para melhorar questões Você econômicas.